Olá, queridos. Então vamos lá para o nosso segundo vídeo de hoje, segunda-feira, 20/7/2020, vai ser Geografia. E em Geografia, nós finalizamos o capítulo 3 no último vídeo. Eu deixei atividades para serem feitas, que serão corrigidas nas próximas lives, e eu já vou abrir o último capítulo deste livro, que é o capítulo 4, tá? Sou brasileiro. Então, capítulo 4 do livro de Geografia, Sou brasileiro. Aqui, quem quiser, pode colar a fotinho de vocês aqui, ó. Ou então, pega um pedacinho de folha em branco, faça um desenho bem lindo de vocês, tipo a fotinho 3x4, que é essa aqui, e coloca aqui, tá? Vai ficar um charme o livro de vocês. Se a gente for observar, nós temos várias crianças aqui e uma é diferente da outra. Nós já conversamos em uma outra oportunidade de que o povo brasileiro não é uma raça pura. Nós somos uma mistura de povos. Por isso, nós somos tão diferentes uns dos outros, tá? E é isso que a gente vai ver agora nesse capítulo 4. Como que é essa mistura do povo brasileiro? Tá? Então, o que a gente vai encontrar? Olhe para os seus colegas de sala, infelizmente não tem como a gente olhar, mas a gente vai lembrar aqui como que é o rostinho de cada um dos nossos colegas da sala. Vocês apresentam as mesmas características? Cor de olhos e cabelo, cor de pele, altura e outras coisas mais. Por exemplo, se são todos muito magrinhos, ou se são todos muito gordinhos, ou se a gente está intermediário, uns são mais gordinhos, outros são mais magrinhos. A gente tem todo mundo na sala parecido, ou a gente tem algumas características parecidas? Algumas, né? A gente tem lá alunos que têm cabelos lisos, a gente tem alunos que têm cabelos encaracolados, a gente tem alunos que apresentam cabelos curtinhos, outros que apresentam cabelos compridos, muitos com olhos pretos, alguns com olhos castanhos, alguns com olhos mais claros, né? E por aí vai. Por que será que isso acontece? Porque nós somos uma mistura, porque nós somos um povo que tem mistura de outros povos. A minha família, por exemplo, nós somos negros, certo? Nós temos a mistura de negros, de indígenas na nossa família. A minha bisavó, ela era indígena, eu já falei isso com vocês. Então, temos uma mistura forte de índio com negro na nossa família, tá? Já as minhas filhas, por exemplo, elas não têm o tom de pele como o meu. Elas são mais claras que eu. Elas puxaram mais a família do pai, que é um pouco mais clara do que a minha família, que é de negros, tá? Mas elas têm características da minha família, como, por exemplo, lábios carnudos, cabelo encaracolado, são características predominantes da minha família, tá? O Brasil, ele é formado por vários povos, e essa mistura produziu uma riqueza cultural e uma étnica em nosso país. Então, vocês vão pegar o marca-texto de vocês e vão grifar para mim lá na página 92 o último parágrafo, onde fala: o Brasil é formado por vários povos e essa mistura produziu uma riqueza cultural e étnica em nosso país. Então, grifa aí, por favor. Na página 93 está falando o seguinte: observe as fotografias das páginas de abertura. As crianças representadas aqui se parecem com você ou com seus colegas de sala? Você considera que pode fazer parte desse mural de fotos? Sim ou não, e por quê? Os coleguinhas que estão aqui, sim, se parecem com vocês e com seus coleguinhas de sala. Vocês poderiam estar fazendo parte desse mural? Claro que poderiam estar fazendo parte desse mural. Tanto é que eu pedi para fazer um desenho e colocar aqui um desenho de vocês, quem não quiser colar a foto, tá? E por que vocês acham que vocês devem fazer parte desse mural? Porque todos vocês
fazem parte dessa riqueza cultural. Todos vocês são brasileiros. Todos vocês têm a mistura, vocês trazem uma mistura no DNA de vocês. E é claro que vocês poderiam estar inseridos aqui nesse lindo mural, tá? Agora colhe uma foto sua para completar esse painel e aponte algumas semelhanças e diferenças entre suas características e as demais fotos. Então vocês vão observar que vão ter crianças que vão se parecer mais com vocês e vão ter crianças que não vão ter nada a ver com vocês. Mas isso que é o legal dessa mistura, né? É crianças que têm às vezes a mesma idade que você, mas que são completamente diferentes de você fisicamente, né? Neste capítulo vamos conhecer um pouco mais sobre a população brasileira, especialmente por meio de suas características sociais e culturais. Então lá na página 93 nós vamos grifar tudo que está lá, tá? Que é a abertura do capítulo. E lembrando, quem não quiser colar foto, não tem problema, mas faça um desenho de vocês, como se fosse uma fotinho 3x4, e cola aqui pra gente, tá bom? Na página 94, a gente vai começar, então, a descobrir um pouquinho sobre o que o livro traz sobre esse assunto pra gente. Conhecendo a população brasileira. A população brasileira é formada por vários povos com diferentes origens e culturas. Conheça a seguir alguns dos povos que compõem a nossa nação. Então, nós vamos grifar o primeiro parágrafo todo que está lá na página 94. Nós vamos ver agora alguns povos que compõem a nossa nação. Vamos começar com os povos nativos. Os primeiros moradores do território brasileiro eram grupos de caçadores-coletores. Olha de novo essa palavra voltando aqui na nossa matéria. Caçadores-coletores. Ou seja, eram indivíduos que se deslocavam constantemente no espaço em busca de alimento e abrigo e não se fixavam em lugar por muito tempo. Então, o que a gente viu? Que os caçadores-coletores, eles eram nômades e sobreviviam das coisas que a natureza oferecia. Então, isso a gente viu que era uma característica do povo paleolítico. Olha, de novo, nós voltando a falar, né? Estamos voltando a falar desses povos que contribuíram tanto para a criação da humanidade, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos grifar, depois de povos nativos, o primeiro parágrafo, tá? Todinho. Que está falando que os primeiros moradores do território brasileiro eram os caçadores-coletores, eram grupos de caçadores-coletores. Ah, tá. E deixa eu falar com vocês. Nós vamos observar que, nesse capítulo em especial, nós vamos estar o tempo todo nos remetendo à história, tá? Então, por exemplo, agora a gente já está falando dos caçadores-coletores, que nos dá a ideia de quem? Dos povos do período do Paleolítico, beleza? A gente viu isso em história. Professora, mas a gente está em geografia? Sim, mas vocês vão ver que nesse capítulo, Sou Brasileiro, nós vamos estar, vira e mexe, voltando em história, tá? Então, agora mesmo a gente já deu uma prova disso. Esses grupos não deixaram registros escritos e suas atividades, porém, é possível saber da modificação do espaço realizada por eles, porque eles produziam ferramentas e deixaram diversas marcas dos seus modos de vida na paisagem. Daí vem a importância de se preservar e estudar os sítios arqueológicos. O que são sítios arqueológicos? São os locais onde são encontrados sinais de vivências da vida humana antiga. Ou seja, esse povo, os caçadores-coletores, esse grupo de pessoas, eles não deixaram nenhum registro escrito, nem do seu modo de vida, nem de como eram as suas atividades no dia a dia, certo? Mas a gente sabe que eles produziram ferramentas, né? E essas ferramentas elas foram encontradas nesses sítios arqueológicos, né? Então foram pistas deixadas por eles, objetos deixados por eles, que fizeram que a gente pudesse contar essa história desse grupo que viveu nesse primeiro período aí no Brasil, no território brasileiro, tá? Então nós vamos grifar também o segundo parágrafo todo.
terceiro parágrafo fala o seguinte: pesquisadores que estudaram as pinturas rupestres, olha a história aí de novo, utensílios de pedra, ossos e vestígios de fogueira, perceberam que os povos nativos estavam presentes no Brasil há mais de 12.000 anos atrás. Então aqui a gente vai ver uma pintura rupestre encontrada na Serra da Capivara, no Piauí. Nós já fizemos uma leitura dessa imagem no livro de história, no capítulo As Pinturas Rupestres, certo? Então aqui, ó, aqui nesse período, os povos nativos tinham o hábito de registrar o que eles iriam fazer, as coisas mais importantes, né? Como, por exemplo, rituais religiosos, as atividades que eles tinham no dia a dia. Então, aquilo que eles consideravam importantes, eles faziam a pintura na parede das cavernas. Então, nós vamos grifar também aí o último parágrafo da página 94. Bom, até então tá tranquilo, né? Porque tudo isso que foi falado desses primeiros grupos nativos que ocuparam o território brasileiro nos remeteram à matéria de história que a gente viu há pouco tempo atrás. Então, o que vocês vão fazer para mim agora? Na página 95 eu vou deixar para vocês o Aprendendo Mais, que vai ser um texto informativo que vai falar um pouquinho de marcas antigas nas paisagens brasileiras. E eu vou chamar a atenção de vocês, porque aqui, olha, nós vamos falar dos sambaquis, assunto do último vídeo de história, que eu falei sobre os povos sambaquis e marajoara. Estão lembrados? Então, nós vamos ler esse texto informativo e responder apenas essa questãozinha que está aqui para mim, tá? Então, em geografia hoje vai ficar somente a página 95 para vocês responderem para mim. Um beijo, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.